Sabe aqueles dias em que tudo dá errado e você se vê sem saída para resolver os problemas? Pois é, talvez você esteja vivendo dias tão difíceis e sem perspectivas que não há mais forças para lutar. Muitas vezes o deserto tenta nos paralisar, mas só vive o sonho de Deus quem realmente está disposto a vencer. A Bíblia diz que sem fé é impossível conquistar o que se deseja. Dona Margarete viveu a prova de que a fé é a ferramenta primordial para vencer qualquer obstáculo. Fazendo exame de rotina, a médica descobriu um nódulo na minha mama, né? Daí ela disse pra mim, Margarete, esse nódulo é duvidoso, a gente vai ter que fazer uma biópsia. Fiz a biópsia, levei pra médica. Chegou lá, a médica disse, Margarete, o nódulo ainda continua duvidoso, a gente vai ter que tirar esse nódulo. Aí eu disse, tá bom. Aí ela disse, volta aqui em 3 meses, vamos fazer novos exames e vamos marcar a cirurgia. 3 meses? 3 meses. Continuei na minha fé, né? Fazendo o tratamento espiritual com a água. Sim, aí vinha nas quartas, sexta, nos domingos e fazendo tratamento. Passou os 3 meses? Passou 3 ou 4, mais ou menos assim. Eu desliguei. Vou lá fazer aqueles exames. Aí fui fazer os exames. Fiz exames e fui levar para ela, para marcar a cirurgia, né? Aí ela olhou para os exames, olhou para mim e disse, Margarete, alguém lá em cima gosta muito de você, porque o nódulo sumiu. Não tem mais nada. Mais nada. Tá aí, ó, o resultado do exame, sumiu o nódulo. Sumiu. Aí a senhora tem os exames que mostram né, a presença do nódulo e os que mostram a ausência do nódulo. Sim. Curada. Não existe mais, curada. Tenha fé no que Deus promete e lembre-se, Ele é o único capaz de cumprir. Ande confiante com o Espírito Santo e creia, tudo está no tempo certo. Participe do domingo da bem-aventurança e encontre a felicidade plena em todos os âmbitos da sua vida. Domingo na concentração de fé e milagres, às 9h30 da manhã na Catedral Universal, Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro, Florianópolis. Assim como a Dona Margarete encontrou no Senhor Jesus o milagre dela, você também pode encontrar o seu. E nós estamos aí no 2º domingo das bem-aventuranças. A palavra de Deus diz que bem-aventurado é aquele que lê, que ouve e guarda as profecias. Ou seja, aquele que tem contato com a palavra de Deus se torna mais que feliz, privilegiado, pois é a palavra de Deus que traz a existência a tudo que não existe na vida do ser humano. E se você está passando por uma situação difícil, está precisando desabafar, está precisando conversar com alguém, entre em contato conosco agora através do 11 3573 3535 e pelo WhatsApp, o 11 3573 3500. É a nossa central de atendimentos nacional. Você pode ligar de qualquer lugar aqui do estado, você vai ser bem atendido, vai receber a orientação que você precisa. O Josué e a Karine chegaram na Universal enfrentando muitos problemas, cada um com a sua história de vida. Deus os curou, os libertou, os salvou e os uniu. Vamos acompanhar. Seu nome? Josué. E o seu? Karine. Quem vai começar? Ela. Então, Karine, antes do seu encontro com Deus, como é que era a sua vida? Eu cheguei na igreja como uma morta-viva, literalmente me sentindo assim um lixo. Eu tinha depressão profunda, crise de ansiedade, síndrome do pânico. Eu cheguei com esôfago de Barré. Gastei muito dinheiro com um tratamento porque os médicos não sabiam mais o que fazer. Todo o dinheiro investido, o meu corpo simplesmente não aceitava. Então eu cheguei assim, destruída, com 15 quilos a menos, sem perspectiva nenhuma. Realmente me sentindo um lixo. E você, como é que você chegou na igreja? Eu cheguei na igreja, na verdade, na minha adolescência, né? Eu cheguei com 13 anos na igreja. E antes disso, aí, então, eu era aquele adolescente que roubava. Não era viciado, mas usava algumas drogas. E, principalmente na vida espiritual, era o meu problema mais sério, porque a minha família era toda de religião. Então, essa foi a condição que eu cheguei na igreja, vendo vultos, som de vozes... totalmente perturbado. O que você fez para mudar a sua situação, sua condição? Eu obedeci, porque eu cheguei e entendi que tinha uma vida para mim, que o Senhor Jesus poderia mudar, mas que eu teria que abrir mão de muita coisa. Eu tinha muitos problemas espirituais, eu não tinha regra, não tinha limites para nada, não respeitava nada. E aí, quando eu cheguei, eu entendi que não podia ser do meu jeito,
que se eu quisesse essa vida que o Senhor Jesus tinha, eu tinha que obedecer conforme o homem de Deus falava. E eu fui radical. Então, eu tive que perdoar, eu tive que me limpar, eu passei por um processo de libertação interna, porque eu era muito podre. Eu, literalmente, obedecia tudo. A direção é assim, tem que perdoar. Doía muito, foi muito difícil, mas eu obedecia. E o que aconteceu? Eu comecei a comer de novo, no mesmo dia eu dormi, que para mim assim foi espetacular, porque eu tinha tentado outras portas. Então eu dormi, mesmo não entendendo muita coisa do que o pastor falava, eu falava, tem alguma coisa nessa igreja, então eu vou continuar. E aí começou a mudar por dentro, comecei a ter paz, eu me libertei, tive encontro com o Senhor Jesus, e aí eu entendi, porque assim, eu já estava começando a ter vida, que eu não tinha, mas o pastor falou, olha, para você ter uma vida transformada, o mais importante não é sua saúde, não é nada restaurado, é o Espírito Santo. Então, eu coloquei dentro de mim, eu quero Ele. E aí eu lutei, assim, 24 horas por dia, não tinha trabalho, não tinha nada, eu abri mão do noivado, nós estávamos prestes a casar porque ele não queria seguir a fé, então eu falei, não quero, eu quero esse Jesus. E aí, quando eu recebi o Espírito Santo, transformou tudo. Né? Para mim, que me senti um lixo, sem valor nenhum, eu entendi que eu tinha. E que eu era muito preciosa, né? Eu tenho paz, de hoje eu durmo, hoje eu consigo passar vida, que eu não tinha nem para mim antes. O que você fez para mudar a sua condição quando você chegou? A minha condição, bispo, na verdade, quando eu cheguei na igreja, eu me entreguei. Foi como a Karine falou, obediência total. E ali eu fui trabalhando na minha vida espiritual, como ela falou, aqui, tudo que o pastor falava, a gente obedecia, a gente fazia, para então começar a ter de fato um relacionamento de Deus, conhecer que em primeiro lugar, para que a minha vida mudasse, eu precisava do Espírito Santo. Né? Então foi através desse processo, buscando, fazendo coisas que ainda mais do que eu fazia antes, né, quando na casa de encosto, né, a gente servia, eu disse, poxa, vou ter que me entregar e muito mais. Passou a fazer mais para Deus do que fazia para o diabo. Até o ponto, até eu falei com um obreiro ontem, a mãe de santo que eu ia, ela disse para mim, se você sair da igreja, você vai lavar um rabo de arraia, ela falou com essas palavras. Então, aquilo ali não teve um temor do diabo, mas disse, poxa, é a prova de que Deus é muito mais forte. Recebeu o Espírito Santo? Recebi o Espírito Santo, e a partir desse momento, todas as lutas, batalhas, o tempo na igreja, que por estar dentro da igreja, mas a gente teve lutas, também teve escolhas erradas, a gente dá cabeçada, principalmente na juventude, mas o Espírito Santo sempre deu força e sempre nos orientou até hoje para fazer a escolha certa como essa, que é o meu casamento hoje, né? Vocês estão casados há quanto tempo? Há 9 anos. E aí, como é que foi isso aí? Como é que deu match? Eu estava na catedral, ele da outra igreja, a gente passou 6 meses fazendo o mesmo discipulado e a gente nunca tinha se visto. Aí teve um dia que eu falei... Na primeira fila, o pastor pediu para ela entregar um folheto e eu nessa visão, poxa, não quero saber de não, quero saber do... Aí, quando ela levantou para entregar a folha na primeira fila, aí eu olhei, eu disse, pô... Aí notou, né? Aí na hora também amarrei, eu disse, pô, tá amarrado. aí foi que... Mas eu sabia que era ele. E daí foi aquela coisa assim, voltei para a minha igreja, que era no bairro, e aí a gente começou a se conhecer através de um amigo nosso. Eu queria toda uma situação, porque eu precisava pesar o espírito dele, tinha que falar com o pastor, ele não podia nem sonhar. Puxar a ficha dele, né? Não, então o que eu fiz? Eu cuidava do dose mais forte na época. Eu falei, eu vou criar uma situação de um evento na igreja, eu descobri que era Rapkido, faixa preta em Rapkido, ele vai fazer, então eu vou pesar como é que ele é, como é que ele se comporta. E ele não sabia de nada. Eu tinha os outros obreiros que me ajudavam. E aí depois disso... Aí eu fui atrás do pastor dele antes ainda dele saber. Fui atrás do pastor dele, da esposa, queria referência da mãe. Eu falei, olha, a senhora não é a mãe dele agora, a senhora é uma obreira que está olhando pela minha alma. Eu coloquei ela na parede. Falei, resumindo, deu certo. Deu match. Valeu a pena. Vale a pena, sim. Vale a pena esperar, vale a pena lutar e fazer a escolha certa, né? Porque até então eu disse, poxa, eu tenho o Espírito Santo. Eu estava trabalhando bem, tudo tranquilo. Eu disse, pô, Deus, falta uma coisa. Foi como a gente fez nessa fogueira santa. Uma coisa falta para mim, que é minha vida sentimental. Então, sacrifiquei uma vida sentimental. Na outra fogueira santa, em 6 meses depois, a gente já estava junto no altar. Amém. Deus abençoe vocês, tá? Um novo ano chegou. E como sempre, todo mundo desejou que este fosse um ano feliz. Porque quem não quer ter a felicidade? Mas qual é o verdadeiro segredo para ser feliz de verdade?
você vai aprender como, de fato, fazer com que este seja um ano de felicidade plena. Ensinamentos práticos para a vida. Segredos revelados pelo próprio Senhor Jesus. Os 9 domingos das bem-aventuranças. Às 7, 9h30 e às 18 horas. Em todas as igrejas Universal. Hoje o Josué e a Karine vivem uma vida a dois abençoada. Veja que Deus transformou a vida deles e os uniu. E esse é o plano, é o projeto de Deus para o ser humano. Que o ser humano tenha saúde, que o ser humano tenha realizações no seu âmbito profissional, que o ser humano tenha uma família abençoada, que o ser humano encontre a sua cara metade, tenha um casamento feliz. Deus quer que você tenha vida e vida com abundância. Agora, o ponto de partida para essa vida abundante está em você ter um encontro real e verdadeiro com Deus. Por isso, nós estamos tratando das bem-aventuranças, onde você vai aprender o caminho da verdadeira felicidade. É possível, sim, o ser humano ser feliz de verdade, a partir do momento que ele tem um encontro real e verdadeiro com Deus. Faça isso neste domingo. Venha você e toda a sua família. Nós estaremos aqui na Avenida Mauro Ramos, número 1310, no centro de Florianópolis. Às 7 da manhã, pastor Juliano, nós estaremos pessoalmente às 9h30 da manhã na concentração de fé e milagres e temos também ao cair da tarde, às 18 horas. Se você está nos assistindo de qualquer lugar aqui no estado, basta você acessar o site universal.org/localizar, você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. E para você que está em São Paulo, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, nos mesmos horários, ou em uma igreja universal mais perto de você. Segundo domingo das bem-aventuranças. Agora você vai acompanhar a história da família Zanin, uma família que foi marcada por muitas brigas, muita mágoa, muito ressentimento, muitos problemas e uma das filhas até pensou em tirar a vida do pai uma vez. Mas veja o que Deus fez nessa família. Nós estamos aqui com a família Zanin, Grace, Dona Ana, Dona Rejane. Como foi que vocês chegaram à concentração de fé e milagres? A princípio eu recebi um convite de uma amiga que começou a vir aqui na igreja e ela começou a ver diferença na vida dela e me fez um convite porque ela sabia da situação que nós estávamos passando pelo fato de eu ter muito ódio, muita revolta dentro de mim pelo meu pai. E daí ali começou, né? A princípio eu achava que os problemas todos eram dele, né? Pelo fato dele ser muito violento dentro de casa, a minha mãe ser desenganada pelos médicos, porque ela tinha leucemia no sangue, o médico deu só 6 meses de vida por ela, né? E gerava muito ódio, muito ódio. Todo dia ele chegava em casa, isso era todo dia. Ele chegava em casa e arrastava ela pelos cabelos, batia muito nela, então dentro de mim era um ódio mortal. A senhora sofreu muito? Sofri bastante e quando os filhos descobriram, eu já vinha sofrendo há muito tempo, mas como eu não queria, né, envolver eles, eu sofria quieta, calada, né. A senhora ficou doente, com problemas no casamento, um inferno. Um inferno, minha vida era um inferno mesmo. E aí vocês chegaram à igreja através de um convite, como é que foi? Foi o convite da minha amiga, né? Que eu dizia, porque de certa forma, talvez uma mágoa de Deus, porque achava que a gente sofria muito, né? E eu dizia então que Deus não existia, porque se Deus existisse mesmo, de fato e de verdade, então a nossa família não estava passando por tudo aquilo. E ele já tinha matado. E só que eu botava muito nome em cima do meu pai, muita raiva, eu falava muito mal mesmo, né? E aí, quando eu cheguei, então, a princípio eu achava que, eu vou lá. Quem sabe, né? Deus não faz alguma coisa por ele, não tira ele do caminho da gente, né? E a nossa família muda, né? Quem foi a primeira de vocês que chegou? Foi eu mesmo, foi eu mesmo. Aí eu vim, fiquei 1 mês. Eu disse para ela, não mudou nada, vou sair. Aí fiquei 1 semana fora e aí então fui ligar uma rádio e nessa rádio estava a Rádio Aleluia. E ali aquele homem de Deus começou a falar coisas ali que era para mim. Eu vi que era tudo para mim. Ele parecia que sabia de tudo de mim. E aí eu disse então para Deus, eu vou voltar.
Só que dessa vez realmente vai ser firme mesmo, vou me voltar para o Senhor e eu quero ver o Senhor na nossa vida. E aí vim. Aí comecei a corrente, começou a nossa luta. Aí minha mãe veio comigo, começou a vir comigo. Na época tinha a corrente dos 70 pastores. A minha mãe começou a fazer a corrente dos 70 pastores. E ela foi curada para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E os 6 meses que tinha, passou os 6 meses e ela começou a ficar muito saudável, muito bem. A senhora recebeu um laudo de morte de 6 meses? Sim, senhor. Sim, senhor. Já se passaram quantos anos isso? Mais de 20 anos. Então, uma mulher que foi desenganada, que em 6 meses iria morrer, passaram-se 20 anos e a senhora está aí. Estou aqui, viva, forte, com Deus sempre, né? E como é que está a família hoje? Uma bênção de Deus, né? Uma bênção. A gente perseverou muito, a gente caminhou a pé muito longe para permanecer, para não quebrar as correntes no altar, né? A gente perseverou muito, foi muita perseverança. Tinha dias que a gente ia para o altar, fazia os propósitos, voto com Deus lá. E quando nós chegávamos em casa, estava pior do que estava antes. Então, era para desanimar, para dizer assim para nós, não tem mais jeito mesmo, para vocês não tem mais jeito, mas o Espírito Santo nos deu a resposta pela perseverança que a gente teve nele, a confiança que a gente teve nele. Conseguimos vencer a batalha, conseguimos. Meu pai se libertou. Sabe assim, quando você olha para o vinho, aquele escuro, e olha para a água, é assim, a transformação realmente da água para o vinho. Ele viveu com a família, ele fazia aquelas comidas naquele fogão a lenha. Meu Deus, ele se tornou uma bênção para a honra e glória do Senhor Jesus. A senhora conseguiu perdoar o pai? Então, daí nesse caminho, quando eu comecei a buscar aqui, né, eu fui até ele, né, e quando o Espírito Santo mostrou para mim que eu precisava de ajuda, que dentro de mim eu tinha que me limpar daquele rancor, daquela mágoa toda que eu comecei a buscar por mim, aí eu estava limpa, graças a Deus eu fui até ele. E a resposta dele foi muita raiva de mim, dizendo para mim que eu tinha que morar debaixo da ponte. Mas não reparei nisso porque eu sabia que a vitória era de Deus. E aí ele se limpou também. Viu a transformação da gente, viu a transformação da minha filha, da minha mãe, do meu cunhado, da minha cunhada, quer dizer, praticamente toda a família já está no altar. Graças a Deus, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. A senhora foi curada, conseguiu superar todas as agressões, toda a mágoa, conseguiu perdoar. Hoje a senhora é feliz? Feliz, completamente feliz. Que eu perdoei ele, né? Imagina, eu amava ele, né? Mesmo tudo que ele fazia para mim, eu nunca desisti dele. Então, hoje... Valeu a pena. Valeu a pena, graças. Grace, o que você tem a falar a respeito da sua família? Hoje em dia é uma bênção, pastor. Todos os problemas, a gente consegue sentar, conversar, resolver. A gente faz propósito de oração junto. Se alguém está passando por uma dificuldade, a gente junta a família e faz uma oração para Deus poder ajudar aquela pessoa a passar pelo problema dela. Então, eu agradeço muito a Deus pela família que eu tenho, porque é uma bênção. O que a senhora tem a dizer para essa pessoa que está assistindo, está com problemas na família e acha que a família dela não tem mais jeito? Perseverança. Persevera, creia, porque Deus, Ele é fiel e Ele é onipotente, onisciente, onipresente, Ele está em tudo, em todos os lugares. Mesmo que para você, hoje, você acha assim, não tem mais jeito, não, a minha família do jeito que está não tem mais jeito. Não, ela tem. Tem, porque você está vivo e a palavra de Deus, Ele disse assim, ó, que enquanto eu tiver vida, eu tenho chance. Então você tem chance, pode ter certeza disso, porque se essa palavra hoje está chegando até você, é porque o Espírito Santo está te visitando e dizendo para você que você pode e você vai ser feliz nessa terra, porque Deus é contigo. Assim como a família Zanin encontrou a paz no Senhor Jesus, o mesmo você irá encontrar. Aproveite essa oportunidade. Estamos vivendo o segundo domingo das bem-aventuranças. Convide a sua família e esteja conosco. Aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, às 9h30 da manhã, nós daremos início à grande concentração de fé e milagres. Isso estará acontecendo em todos os templos da Universal. Faça a sua parte e certamente Deus fará
a dele na sua vida. Segundo domingo das bem-aventuranças, uma oportunidade para você aprender o caminho da verdadeira felicidade. Esse caminho o Michael também encontrou, depois de ter finalmente conseguido superar todo o preconceito por causa dos fake news. Hoje ele tem uma história bela para contar. Meu nome é Maicon De Pina, tenho 34 anos. Eu tenho como formação acadêmica jornalismo. Então, em vez de eu fazer a coisa certa, que o que a gente aprende na faculdade de jornalismo, de comunicação, você tem que ouvir os dois lados, entender a situação para depois ter uma opinião formulada ou até fazer um texto, uma crítica, uma coluna, qualquer coisa do gênero. Só que não, eu via só as fake news, só o que falavam a respeito da igreja, ou assim, alguns meios de comunicações grandes, outros, o cara tem uma raiva da igreja, ele cria uma notícia, ele joga nas mídias sociais e aquilo estoura como uma bomba. E eu mesmo sendo cético, por ser jornalista, ou pela formação que eu tinha, o que eu aprendi na faculdade, só que eu não ia atrás. Então, assim, normalmente a maior parte das pessoas, elas não vão atrás para saber se é verdadeiro ou falso. Hoje que está começando, né, as mídias sociais melhoraram um pouco, tem os sites que mostram se a notícia é fake ou não. Hoje a gente sabe que tem o canal de comunicação da igreja, que sempre esclarece essas fake news, até para não ficar gerando conteúdo errado. Mas naquela época não, e eu não queria saber. Para mim era tipo, o Bispo Macedo é ladrão, ele rouba, ele só está preocupado com o dinheiro das pessoas, ele só quer crescer e não sei o que lá, e assim. Então era só esse tipo de coisa que servia para mim. Só que eu estava sofrendo. A minha vida, assim, eu sempre trabalhei muito, sempre tive capacidade profissional, sempre dei muito duro, eu nunca fui, não dei o meu melhor aonde eu passei. Mas eu dava um passo para frente e 2 para trás. Mesmo com muitos problemas e sabendo que, por muitas vezes de uma maneira involuntária, que Deus seria a solução deles, eu tentava resolver tudo na força do meu braço, tentava nas festas, nas badalações, mulheres, bebidas, encontrar esse alívio, mas mesmo assim eu não encontrava. Eu podia me divertir a madrugada inteira, quando eu colocava a cabeça no travesseiro, era aquele vazio absurdo na minha vida. Tinha muita ansiedade, dormia mal, tinha insônia. E eu fui assistir televisão e estava passando o Fala Que Eu Te Escuto. Eu falei, deixa eu ver esse programa aí, que eu via tanta chacota sobre o Fala Que Eu Te Escuto, tanta chacota, até eu fazia chacota. Que teve até uma época que teve um programa de televisão, ficou fazendo gracinha com o programa, e eu não entendi a seriedade do programa. E aí, quando eu coloquei, acabou. Troquei de canal, coloquei um para baixo, estava tendo o programa O Bispo, estava convidando as pessoas para vir na segunda-feira no Templo de Salomão. E eu lembro que eu queria trocar de canal e eu não conseguia. Se eu trocava, eu colocava de volta. E ele falou assim, a sua vida não está indo para frente, sua vida financeira está amarrada, profissional, você dá um passo para frente, 2 para trás. Aí eu fiquei aquilo lá na minha cabeça. Eu nunca acreditei em acaso. No período que eu fiquei perdido, né, afundado nas bebidas, nas festas, na tristeza, na ansiedade, eu procurei por todas as religiões. E até algumas religiões que eu frequentei, ele falava, não existe o acaso. Não existe. Eu falei, realmente, não existe o acaso. E eu falei assim de mim, eu tô aqui, tô sem dormir, o que custa eu ir? Eu já tô aqui, então eu vou nesse lugar aí. Aí começou a reunião, o bispo entrou, ele começou a pregar a palavra, não, Deus pode mudar a sua vida, você tem que entregar a vida para Ele. Quem quer entregar a sua vida para Jesus, vem aqui dentro do altar. Quando eu vi, eu estava lá na frente, levantando as mãos para o alto e falando assim, eis-me aqui. E aí, naquele dia que eu falei com Deus ali, que eu tive um encontro com Ele, que ali eu sei que foi meu encontro, não foi o batismo com o Espírito Santo, mas eu conhecia Jesus ali, que Ele falou assim, filho, eu estou aqui, eu vou mudar a sua vida. E depois daquele dia, eu saí com uma alegria imensurável. Eu falei, nossa, agora eu tenho uma aliança com Deus. Eu fui ali, entreguei minha vida para Ele, Ele vai mudar minha vida. Eu falei, agora eu preciso buscar o Espírito Santo, eu preciso dele na minha vida. E eu lembro que teve um jejum de Daniel que foi a oportunidade que eu vi ali. Eu fiz um por fazer. Tô aqui, eu vou fazer a campanha. Só que teve um que eu falei, não, eu preciso realmente do Espírito Santo, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso ter Deus aqui para me guiar, porque eu já entendi que se eu não tivesse o Espírito Santo, eu não conseguiria chegar até a caminhada, né? Até o final da minha jornada da fé.
E aí eu lembro numa quarta-feira, ali na hora da busca, eu me ajoelhei no cantinho da parede e ali eu tive a certeza. Não foi um sentimento, eu não comecei a pular, gritar, não. Foi a certeza de que assim, filho, eu te aceito do jeito que você é. Só siga-me e deixe-me que eu conduza a sua vida. E aquilo foi maravilhoso, que eu lembro que eu saí da igreja com a minha esposa e falei assim, vamos comemorar. Então assim, ali eu já comecei a ter a certeza de que eu tinha o Espírito Santo e de que Deus tinha que usar a minha vida. Eu falei, Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui para te servir. A minha vida tem que ser para glorificar o seu nome. E aí o Espírito Santo começou a me usar. A gente hoje faz parte do grupo da igreja, da evangelização, a gente faz o trabalho dos Anjos da Madrugada, a gente já fez albergue, tem o Unisocial. Só de eu entrar nesse grupo, eu já comecei a ver o quanto que tudo que falam da igreja lá fora é mentira. Porque se o Bispo Macedo tivesse preocupado com dinheiro, ele não ia abrir igreja em presídio. O que eles têm para ofertar lá para a igreja? Nada, só tem a vida deles. E é o mais engraçado que a gente vê pessoas que são incrédulos ou até ateu que reconhecem esse trabalho, por conta que a gente sabe o quanto que o presídio ele é voraz. A pessoa não sai de lá melhor. Ele só sai quando ele tem um encontro com algo diferente. E esse algo diferente é Deus. Então, o trabalho do presídio é um trabalho que, a primeira vez que eu vi, eu falei, meu Deus, eles vão lá dentro. Estão construindo uma igreja para as pessoas lá. E as pessoas, os moradores de ruas, os presidiários, quem quer ficar perto dessas pessoas? Hoje eu entendo que eu fiz muita coisa errada, mas na época, para mim, era o que o mundo prega. Não, isso aqui é legal, se diverte, bebe, aproveita a vida. Não existe o amanhã. Só que o amanhã não existe, né? O amanhã é a eternidade. Eu enfrento muitas lutas, mas eu tenho o Espírito Santo para me mostrar o caminho que eu devo seguir. E é isso que faz a diferença na minha vida. Talvez como ele, você tem aí um preconceito contra a Igreja Universal. Você já ouviu tantas más notícias, tantas falácias, tantas fake news, e você fica apreensiva de trazer a sua família num lugar onde tanta gente já falou tanta coisa a respeito, não é verdade? Mas ele fez exatamente o que você tem que fazer. Ele veio. Em dado momento da sua vida, a dor, o sofrimento foi maior que o preconceito. Ele venceu o que tinha que vencer e chegou. E hoje a vida dele é outra. Faça o mesmo. Venha conhecer pelos seus próprios olhos e aí você vai tirar suas próprias conclusões. Você verá se esse trabalho é um trabalho sério, digno de respeito ou não. Basta que você dê um passo de fé na direção certa. Esteja conosco neste domingo, aqui na Catedral da Fé, na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, ou em uma igreja universal, mais perto de você, para o segundo domingo das bem-aventuranças. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e nos vemos aqui na Universal ou então no próximo programa. Até lá. Vamos falar de spoiler então agora? Viu como é que escolhe matar os personagens? É assim. E Urias tomou a decisão. Eu acho que ele não acreditava que fosse acontecer alguma coisa. Olha, o que eu vou falar agora eu acho que vai causar polêmica. Esse personagem legal vai ter que morrer. Eu gosto um pouquinho dela também. Porque eu não sei lidar com Davi com a Batseba. Não sei lidar.